paz do Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais um encontro que estaremos falando a respeito desse acontecimento profético na Babilônia, né? E mais precisamente a respeito do sonho de Nabucodonosor. Às vezes parece repetitivo as coisas que a gente fala, mas quando nós vamos nos submeter a qualquer conhecimento, a repetição, a repetição, elas são fundamentais para que a gente não perca a direção, não perca o caminho. Por isso, muitas vezes, nós repetimos alguns fatos, e repetimos, porque isso nos dá segurança naquilo que estamos fazendo. E aqui é um estudo, nós não estamos fazendo propriamente um culto, apesar de ser um culto a Deus, mas estamos fazendo um estudo para conhecimento, onde você pode ser despertado em algumas ideias, né? Então, mesmo os que estão assentados aqui, você que está assistindo conosco, é um prazer. Você pode se manifestar no YouTube, você pode convidar outras pessoas a aproveitar esse momento. Eu vejo que tem algumas pessoas participando já. Você pode aí, mais rápido do que a gente possa imaginar, quase que mais rápido que o pensamento, você pode estar convidando seus contatos para participar. Com certeza, é a palavra de Deus que está sendo propagada, está sendo estudada, sendo mostrada a sua veracidade, o valor da Bíblia Sagrada, que não é um simples livro, tá? Mas é a própria vontade, a mensagem de Deus para o ser humano. Então, é muito importante que a gente possa estar atentos e convidando outros para participar, ok? Então, vou convidar os que estão aqui para ficarmos de pé e vamos fazer uma oração inicial, tá? Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui mais um dia. Nós estamos, Pai, na metade da nosso estudo que nos propomos para estas quartas-feiras aqui neste local, sabendo, ó Deus, que o Senhor é que conhece todas as coisas, é quem dá o discernimento, é quem nos revela, é quem nos mostra. E nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos dê toda essa direção, apesar de estudos, apesar de pesquisas, mas o que importa acima de tudo é que o Teu Espírito Santo traga direcionamento, traga revelação e assim venha abrir os nossos olhos para o entendimento da Tua vontade, da Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Então, nós estamos aqui no nosso terceiro dia já, né? Terceiro encontro. Às 8h30 estaremos terminando, né? Aí você pode marcar um compromisso para depois das 8h30. E assim a gente vai estar, durante alguns momentos, discorrendo sobre esse tema que está basicamente baseado no capítulo 2 do livro de Daniel, que fala a respeito do sonho de Nabucodonosor, tá? E eu vou pedir a quem está colocando os slides, para colocar uns slides aqui para a gente estar relembrando algumas coisas. Colocando o primeiro slide, certo? Aí está. Nós sempre, quando estamos começando, nós estamos trazendo sempre um versículo que está em Amós capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, tá? É o que diz a palavra de Deus. E o Senhor continua com seus servos, os profetas. Nem sempre é quem a gente pensa que é, viu? Às vezes a gente está atribuindo a algumas pessoas que eles são os servos de Deus que recebem as revelações. Mas eu lhes garanto que o Senhor tem muitos servos espalhados por todo esse planeta, que não tocam trombeta, que não ficam divulgando os seus nomes, mas eles estão a serviço do Senhor, em intercessão,
em busca, em anúncio da palavra e recebendo o direcionamento de Deus, porque como o Senhor disse, Ele só cumpre da forma como Ele fala, porque Ele vela a sua palavra para cumprir, e Ele diz, então aqui em Amós, é o Senhor falando, que certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, tá? Então, quando nós olhamos também para Apocalipse, capítulo 1, versos 10 e 11, que aí nós vamos lá do início, nós vimos lá no início, né? E nós vimos também aqui em Apocalipse, quando ele diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas, elas estão praticamente numa mesma rota na região da Turquia, né? E há um mistério de Deus, porque nada também dele acontece por acaso. Então, há um mistério de Deus a respeito dessa revelação que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, tá certo? Vocês guardem bem, porque o sonho do Nabucodonosor tem a ver com parte geográfica e tem também a ver com a parte histórica, certo? E quando a gente casa a geografia e a história, nós vamos aprendendo e avançando muitas coisas na palavra de Deus e nas escrituras sagradas, tá? E aqui então nós temos a imagem pode colocar o primeiro? Pronto, olha. Aqui nós temos, olha, a imagem do sonho de Nabucodonosor, né? Nós temos os períodos. Isso aqui você pode encontrar tudo na internet. Hoje a gente acha tudo na internet. É uma facilidade enorme para que a gente possa encontrar. É necessário que quando a gente pesquise na internet, a gente use a internet, a gente esteja acompanhado de alguém que conheça a palavra de Deus com mais profundidade, para poder a gente não ficar perdido aí em algumas colocações que são feitas, né? Porque é importante que tudo isso seja conferido de maneira bem delicada, tá? Bem meticulosa, para que nós possamos entender. Então aqui era o sonho, né, de Nabucodonosor, o terrível sonho, e aqui tem a cabeça, né? Tem o peito e os braços, certo? Que dá para a gente entender que o peito e os braços significam 2 reinos, por causa dos braços, né? Significa também a área forte, a área vital. Aqui a cabeça fala de grandiosidade, de riqueza, e aqui fala de força, né? Certo? E de 2 reinos. Depois tem aqui o bronze, né? Certo? E a história já definiu também os anos deste momento aqui, certo? Nós hoje vamos ver aqui um pouco do bronze e ver um pouco aqui das pernas já, né? Até chegarmos aos pés, certo? E aqui nós temos uma divisão de 4 metais. Guarde bem isso, porque os metais, eles são muito importantes nesta visão profética, certo? Porque eles definem uma era, eles definem um domínio, tá? Então nós temos aí 4 metais falando de 4 domínios, né? Às vezes a gente está falando de 5, mas nós vamos ver, depois eu vou mostrar um pouco aqui também, alguma coisa a respeito, tá certo? Vamos para o próximo slide. Aqui são as regiões onde tudo tem acontecido, né? Nós temos o Iraque, nós temos que era a Babilônia, nós temos aqui o Irã, onde era
O Irã foi até os anos de 1900, foi chamado de Pérsia. 1925 então foi a era dos chás, né? O Shah, se eu não me engano, Reza Pahlavi, ele mudou para Irã, certo? Aí nós temos aqui a Babilônia, nós temos a Pérsia, nós temos onde nascem os rios Tigre e Eufrates, que eles vêm aqui para desaguar até aqui. Tudo isso está dentro da Bíblia. E na história do Éden, né, a nascente dos 4 rios, e aqui se manifestam 2, nós temos a subida aqui, que vamos ver já um pouco aqui com mais precisão a Grécia, por aqui, né? E por aqui também as 7 igrejas da Ásia. Pode passar aí o próximo. Pronto, com mais clareza, né? Aqui a Média, bem aqui a Pérsia, os medos e persas, que nós vimos no nosso segundo encontro, que era o metal de prata, né? E os 2 braços exatamente significam a divisão, tá? Medos e persas, certo? Eles estão interligados pela parte do peito, né? E são os braços que levaram estes 2 povos a ter uma aliança, estarem unidos e dominar o mundo. Aí tem toda essa região, a Babilônia, Israel, a gente já mostrou que fica para cá, o Egito, são tudo muito próximo. Muitas pessoas elas têm uma ideia diferenciada quando leem a Bíblia, e principalmente nós, do lado de cá dos continentes, né, que achamos que as profecias bíblicas elas têm como ênfase onde nós estamos. Aí a gente olha algumas coisas e nós estamos dizendo que as profecias estão acontecendo quando tem algum abalo, alguma coisa, mas esses são respingos proféticos, porque o local mesmo, o centro das atenções proféticas está nesta região, tá? Toda aqui. Jesus não vai voltar para Fortaleza, ele vai voltar para onde ele foi crucificado, pode ter certeza. É lá onde muita gente vai encontrá-lo, certo? Vamos passar ao próximo. Aí mais uma vez, maior, né, de que nós vimos aqui o Irã hoje. O Irã, por incrível que pareça, o Irã hoje é um dos países que tem mais ódio a Israel, certo? Você vai encontrar em vários locais do Irã dizendo morte aos judeus, né? Com exceção da Palestina, porque é uma briga territorial, né? Está mais para cá, a Palestina, que tem a briga territorial lá na faixa de Gaza. O Irã ele tem um ódio mortal. E para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente faz aquela vinculação com os filhos de Ismael, né? O filho não da promessa, mas o filho da precipitação, né? De Sara e Abraão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o Irã não é de raiz ismaelita, tá? Então não tem como ele ser taxado como profeticamente aqueles que odeiam Israel por isso. É um ódio, tá? Por razões que a gente entende ser religiosa. Mas, na verdade, os grandes problemas com Israel hoje são fontes de sobrevivência, que nesta região toda ainda é Israel quem mantém mais. Pode passar o próximo? Aí nós vimos também a estátua, os 4 animais, tá? A Babilônia, o período, né? Os medos e persas, o período, a Grécia, aqui é o que nós vamos falar um pouquinho dela hoje, Roma, né? O Império Romano. O Império Romano, ele diz respeito a 2 pernas, né? E você que
estuda história sabe que o Império Romano ele teve uma divisão, que a gente vai ver lá na frente, certo? E os animais também, eles estão definidos, se eu não me engano, é no capítulo 7 de Daniel, fala a respeito desses animais aqui, olha, que são correspondentes à imagem aqui daqui. Mas aqui só tem 4 animais, porque são 4 metais, certo? Ok? Pode passar mais um? Pronto, aqui nós chegamos então na grande Grécia, né? Que ele sai daqui, olha, você percebe que o mundo está sendo dominado aqui, o Império Persa, para cá já, porque aqui já houve o domínio babilônico do Império Persa, e agora vem do outro lado, já da Europa, né? Já vem do lado da Europa, aqui a Macedônia. Para quem lê a Bíblia, quem leu muito o livro de Atos, vai encontrar numa visão de Paulo, uma visão de Paulo que chama muita atenção, né? Quando ele sonha, e aqui tem uma pessoa dizendo, passa a Macedônia, certo? Ou seja, vem para a Macedônia, é nessa região da Grécia, tá certo? E aí ele aqui tem Atenas aqui, certo? Tem região onde houve o domínio grego. Pronto, tem mais uma? Deixa eu ver se tem mais uma. Pronto, aí a Grécia, né? Tá. Europa, depois lá, olha, passando o mar Adriático, por aqui, aí vem a Itália, olha, bem aqui, ó, bem. Creta é grega, Atenas foi capital, é capital, né? Tem essa região aqui todinha, e depois houve uma mudança geográfica no decorrer dos tempos, né? Ok? Pronto. Tem mais uma? Tem não, né? Vai ser a mesma coisa, tá? Tem mais uma? Aqui é tem um nome que agora me fugiu a memória, que fica numa região da Grécia, certo? Antiga. O nome fugiu à cabeça agora. Ok? Então nós vamos continuar, e nós vamos aqui rapidamente para... Você que está presente, está fazendo alguma pergunta... Aí o irmão Nonato não veio, está muito gripado, né? Deus recupere. Tem algumas pessoas aqui presentes. Então você que está presente pode convidar, pode estar chamando outros para participar, para fazer perguntas. Se a gente não tiver como responder agora, a gente responde na próxima semana. Se não souber também, né? Porque nem sempre a gente não sabe quase nada. A gente estuda, e quanto mais estuda, é que percebe que menos sabe, né? Tá certo? Vou passar aqui uns textos que nós já lemos. Mas eu queria falar para vocês, chamar a atenção, que Nabucodonosor teve um sonho. Há alguns estudiosos que eles afirmam que aquele sonho que ele teve, que o perturbou, ele não lembrava qual era o sonho. Só fez tirar a sua paz, né? Mas eu acredito que ele sabia o que era. Porque dizem o seguinte, quando ele sonhou, a gente às vezes tem sonho de, rapaz, não sei o que não sonhei, né? Mas a gente também percebe que não deixa muita... ansiedade na gente quando não tem um sonho que é terrível, né? Ou não lembra. Mas o Nabucodonosor, ele diz que teve um sonho, e esse sonho o deixou muito perturbado, e ele queria saber o que era o sonho, mas ele queria que os sábios dissessem o sonho,
e nas entrelinhas de como ele fala, na tradução para a gente percebe que ele experimenta os magos para que não venham querer engabelá-lo com resposta, tá? Por isso é que eu defendo a posição de que ele sabia o sonho, e ele colocou o sonho, ele não colocou o sonho para exatamente pressionar, para saber quem era que tinha a verdade, entendeu? Então, mas aí curiosamente, você percebe que ele teve um outro sonho. Quando você vai para o capítulo 4, só para a gente perceber como este sonho que ele teve, do capítulo 2, ele é um sonho revelador e profético e muito sério. E nós estamos exatamente num período de cumprimento desse sonho, viu? Quando você vai para Daniel capítulo 4, versículos de 4 a 8, você vai então ler o seguinte: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. O outro deixou ele perturbado. Esse aqui ele disse que deixou alarmado, né? Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando a gente lê estes primeiros versículos, a ideia que a gente tem é a repetição do capítulo 2, do sonho que ele teve da estátua, né? Decretando os sábios e tudo mais. Mas continuando, ele disse: quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Já tinha aí então uma formação de ideia por aqueles homens que Nabucodonosor não brinca com as coisas. E já sabiam também que tinha um que não era da Babilônia, mas tinha sido trazido, que ele tinha a habilidade de Deus para interpretar sonhos, ou seja, Deus trazia a revelação. Por isso eles ficaram bem quietinhos, né? Por fim, versículo 8, por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Eu lhe contei o sonho. O outro ele disse: eu quero que você me diga qual é o sonho e a interpretação. Olha como mudou aqui. Aqui é a regra normal. É a mesma forma como o faraó, quando nós começamos, teve o sonho e contou, né? Para vocês entenderem como aquele sonho do capítulo 2, ele tem um significado muito amplo, muito profundo e tem a ver muito com o propósito de Deus. Tem pessoas que têm sonhos, né? E os sonhos, eles trazem uma mensagem para a vida dela, ou para aquela área que ela está. Mas aquele sonho de Nabucodonosor é um sonho que ficou dentro da palavra de Deus, registrado na palavra de Deus, para nos mostrar que Deus tem algo a ser realizado e tem realizado escalonadamente o seu propósito aqui na terra, certo? Ok? Então ele diz, por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltsazar em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Aqui acolá o Nabucodonosor se perturbava, né? Porque uma hora ele dizia: toda a glória ao Deus Todo-Poderoso, né? Reconheço o senhorio, mas é aquela coisa. Tudo que é só no campo da mente da gente pode nos ser traiçoeiros. Por isso que quando a gente acredita numa coisa e fica só na cabeça da gente, isso pode ser modificado facilmente por uma tese que se apresenta para nós, ou pelo convívio, certo? No caso aqui, ele tinha muitos deuses, tinha a cultura dele, tinha a forma dele,
mesmo sabendo que quem estava agindo na vida de Daniel e trouxe aquela revelação para ele, era o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra, né? Que na Bíblia é esse nomezinho que eu coloquei bem aqui, olha. Só para vocês der para ver, é um nome hebraico, tá? Que a gente não traduz, tá? É um tetagrama, né? Seria mais ou menos isso aqui, daqui para cá, esse daqui para cá. Era um tetagrama, mas a gente não busca traduzir porque é o nome perfeito de Deus, tá? E aí a gente evita mexer muito com isso aí, porque Deus não tem por inocente aquele que leva ele em vão, tá? Às vezes o negócio de valha-me Deus, a gente pode dizer assim, valha-me Deus, mas a gente está falando de Deus, que é um Deus que não é esse aqui, viu? É só uma palavra. Mas esse é o nome sagrado, perfeito de Deus, e ele tem cerca de 6.000 vezes no Antigo Testamento, viu? Eles têm esse nome, tá certo? Só uma curiosidade, depois vocês podem pesquisar mais para saber disso, entender os mistérios de Deus, tá certo? Só chegar aqui. Então, aí nós temos o capítulo 10, certo? E eu queria, antes de ver o capítulo 10, um pouquinho dele, no capítulo 8, versos 20 e 22, que é também uma menção daqueles animais, e eles se completam com a mensagem da estátua de Nabucodonosor. Você vai encontrar ali, olha, versículo 20, o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder, tá? Então aqui, olha, já é uma revelação, tá? Lá para Daniel, Daniel recebe essa revelação a respeito de domínios. Ele falou, quando ele estava com Nabucodonosor, aí muita gente diz, não, ele acertou porque ele estava lá. Ele não acertou, ele estava na Babilônia, a Babilônia estava dominando, e aí então foi mais fácil ele falar que era a Babilônia que tinha a cabeça de ouro, porque era quem estava dominando. Mas note que a seguir ele vai falar nas suas revelações de de 2 momentos de domínio, que é os medos e persas e a Grécia. Estamos entrando na Grécia, tá certo? Aí eu queria chamar a atenção para vocês exatamente a respeito dessa questão da Grécia para o dia de hoje, né? A gente também já falou que Daniel ele foi levado com cerca de 18 anos, ainda era jovem, ele foi levado para estar como escravo na Babilônia, tá? E no capítulo 10, para a gente entrar numa questão muito importante aqui, eu queria mostrar aqui esse quadrozinho que eu fiz, não sei se vai dar para ver direito. Exatamente, olha, o ouro que a Babilônia, ele esteve presente, o tempo dele foi de 66 anos, olha, de 605 a 539. A prata, certo? A prata foi, olha, de 539 a 331, aqui antes de Cristo, estamos falando no período antes de Cristo. Aqui foram 208 anos. Quando a gente fala prata, a gente está falando dos medos e persas, certo? Mas
Daniel, ele chega aqui na Babilônia, olha, ele chega aqui na Babilônia com 18 anos. Ele viveu entre 85 a 90 anos, tá certo? Ele viveu entre 85 a 90 anos. Então ele chega com 18, ele vai viver todo o restante do reinado de Nabucodonosor, do príncipe regente, né? Belsazar, certo? Até Belsazar ser morto pelos medos e persas. E no 539 aqui sai, olha, você vai perceber que sai um e entra o outro em seguida. O tempo, olha, não tem hiato, não tem separação, vai ficar um tempo sem nada. Não, observe o seguinte, que aqui, olha, 539 começou a dominar os medos e persas. E observe que no Daniel, ele morreu mais ou menos no ano 535, uns 4 anos depois, aí, em torno de 4 anos, que o rei Dario dominou lá a Babilônia. Daqui ele foi levado ainda para Suzã, a cidadela de Suzã, onde a gente conhece a bela história de Esté, né? De Mardoqueu e tudo mais. Ele foi levado para lá e viveu lá, porque era uma cidade importante, tá? Aí, olha, ele morre aqui. Então, ele jamais saberia. Aqui, ele conseguiu vivenciar uma pequena parte do domínio dos medos e persas, tá? O peito e os braços de prata. Mas bronze ele não teve o menor contato. No entanto, ele menciona a Grécia, que seria o dominador. A Grécia, ela domina de 331 a 168 antes de Cristo. Ela dominou 163 anos, foi o domínio grego. O domínio grego foi talvez um dos mais fortes, apesar de que, você vai observando, os metais estão se desvalorizando, né? Cada vez o metal tem menos valor, mas o bronze aqui, o domínio da Grécia não foi um domínio de riqueza, foi um domínio cultural. O grande problema está aí, porque quando Paulo chega no Areópago, né, ele vai discutir lá com os atenienses sobre o Deus desconhecido, porque havia Deus para tudo. Eles colocaram o que as pessoas menos iam estar se direcionando é para o Deus criador de todas as coisas. Então foi nesse período. É também chamado de período helenista. É um período, o que quer dizer o helenismo? É aculturação, era um processo de aculturação, de impor cultura. Então eles não estavam, diferente de outros, apesar de Babilônia não estar impondo questões religiosas, tá? Os medos e persas não imporam questões religiosas, pelo contrário, os medos e persas libertaram Israel, que estava preso, tá? O bronze aqui, a Grécia, ele está empurrando nas pessoas cultura. É um processo de aculturação muito forte, que tirou exatamente as questões sociais, de elementos sociais importantes para manter certas sociedades, e fragiliza. Por isso que a Bíblia, ela tem uma grande parte escrita no grego, porque o grego, ele criou uma língua que dominou o mundo, a língua grega, né? E a cultura grega, ela foi forte. E o detalhe, essa imposição cultural, esta forma de invasão cultural, escravizou muitas pessoas, tá? E ela tem influência até hoje. Aí nós temos os períodos, né? Os períodos da filosofia. Aí tem as discussões, Deus existe, não existe, né? Eu penso, logo existe, tem essas coisas tudo que tem por aí, tudo período grego, certo? Tudo período grego. E aí os gregos, eles foram dominando, e isso foi um grande domínio grego. Durou 168 anos,
e é o bronze, tá? O bronze. Agora, dentro desta situação aqui, nós vamos encontrar não posso dizer assim, nos bastidores, mas num outro mundo, no mundo que é mais real do que o nosso, que há uma atuação que trabalha em cima disso aqui, que é o que vem desenvolvendo tudo isso aqui e a gente muitas vezes não percebe. Agora vamos ler o texto, tá? De Daniel 10, que diz assim, Daniel 10, eu vou ler rápido. No terceiro ano do rei Ciro, presta bem atenção, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, 21 dias. Eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Viu, Daniel? Tem que chorar muito, viu? Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas ou os 21 dias. No 24º dia do primeiro mês estava eu de pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei, aí tem o Tigre e tem o Eufrates, que estão no princípio de Gênesis, nascem na Turquia, onde tem as 7 igrejas da Ásia, e vai lá para o Golfo Pérsico, por onde passa toda a região, como nós já temos batido nessa tecla. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. A gente vê essa expressão exatamente lá no primeiro capítulo de Apocalipse, né? Você vai ver falando de Jesus, né? E que diz que sai uma espada afiada, cabelos brancos, né? Falando a respeito de Jesus. Versículo 7, somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o vi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. É uma coisa bonita de ouvir, né? A pessoa, um anjo chegar, a um ser espiritual chega assim, pega em você e diz, você é muito amado, né? Mas ele continua dizendo, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. Aí ele continua. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Agora, presta bem atenção aqui. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Quando você, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar, viu? Se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E ele disse, e eu vim em resposta a elas. Agora o versículo 13 começa a desvendar uma coisa. Ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, da prata, mas só que esse príncipe, dentro desta revelação, dentro desse momento em que Daniel estava aqui, não é Ciro. Ciro, ele é um instrumento nas mãos de Deus para libertar Israel.
Muita gente chega até a dizer que o crente Ciro, certo? Essa parte aí a gente deixa de lado. Mas ele está dizendo que o príncipe da Pérsia, né? Versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Aqui vem uma observação para você depois estudar aí com mais cautela. Há correntes religiosas teológicas que apresentam Miguel como Jesus Cristo. E não é, porque ele diz assim, Miguel, um dos príncipes supremos. Jesus é único, não tem mais de um. Na qualidade de Jesus, que não é de querubim, não é de serafim, não é de uma hierarquia angelical, na qualidade de Jesus Cristo, só Ele. Porque é o Deus com corpo de homem, não tem outro, não tem nada, certo? Só Jesus Cristo. E com as marcas da cruz. Com as marcas, aliás, dos pregos, né? Só Ele. Mas ele diz que Miguel, que é um arcanjo, que é um ser, um ministro de Deus, um servo angelical de Deus, ele veio. Se você estudar bem, você vai saber que quem vai... Deus não luta com Satanás. Porque Deus não luta com ninguém, ninguém pode lutar com Deus. Quem vai lutar com Satanás é Miguel. Estamos falando de mundo espiritual. Aqui é material, mas ele é refletido no que acontece no mundo espiritual. Aqui temos o príncipe da Pérsia, tá? Que é um demônio, um principado, e temos aqui um príncipe supremo, um arcanjo, um querubim, que vem, e esse querubim, que é Miguel, é quem vai levar Satanás à prisão, tá? Você vai encontrar isso. Então, se você ouvir alguma coisa falando, eu falo isso com toda veemência e convicção, de que Miguel não é Jesus Cristo. Miguel é um querubim. Jesus Cristo é o Deus homem, é o Deus que se fez carne e é único, não existe. Não existe outro, tá? Aí ele diz, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então, houve o quê? Uma oposição. Olha, houve oposição aqui, porque... Nós não estamos lendo toda a vida que Deus não deixa de fazer nada sem revelar. Então, Ele tem sempre alguém intercessor na terra para mexer com a estrutura espiritual. Então, vamos entendendo. Teve aqui Daniel e continua tendo, tá? Aí ele vai explicar e ele vai dizer assim, eu vou pular aqui, lá para o 19. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste força. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Ele vai lutando com esse daqui, enquanto esses reinos vão passando, entendam uma coisa, enquanto esses reinos vão passando, no mundo espiritual não vai passando. É diferente daqui. Aqui é uma cronologia que vai chegar o tempo do fim. Mas enquanto é que vai passando a história, os anos, no mundo espiritual vai acontecendo. E aí o Miguel, o príncipe Miguel, ele diz assim, quando eu for guerrear contra a Pérsia, para enfraquecer a Pérsia, porque o que mantém os domínios
daqueles que se opõem a Deus são os dominadores das trevas, são espíritos. Sobre todas as nações tem domínios espirituais da maldade. Aí muita gente diz que no Brasil não tem. Eu digo que talvez tenha 2 aqui ou 3. Talvez tenha mais do que nos outros, porque o que tem de coisa errada no Brasil, no mundo espiritual, né? Muita idolatria, muita feitiçaria, muita violência, muita distorção, muito abandono a Deus no Brasil. Então, tem um principado forte. Então, esse principado está aqui. Quando ele sai, Miguel, para vir lutar contra o príncipe da Pérsia, aí ele avisa para Daniel, e Daniel, agora vocês lembram que ele está avisando para Daniel uma coisa, preste atenção, por isso que é bom a gente analisar. Daniel, quando a Grécia vem dominar, Daniel está morto. Daniel já encerrou a sua missão na terra. Ele está esperando a hora, ele diz, você vai ficar agora guardado para o dia que Deus há de chamar os seus santos. Mas ele diz, quando ele sair, o bronze vai dominar na terra, porque o espírito, o querubim, o principado, que está sobre a Grécia, vai dominar. É isso que ele está querendo dizer. Aí diz assim, versículo 20, olha. Pode ler várias vezes que é para você entender, viu? Lê 20 vezes. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então note que nessa luta ninguém ajuda. E ele diz aqui, tá? Agora quem está falando para Daniel não é Miguel. Miguel está em combate. Porque Miguel não conversa com o ser humano. Quem tem um anjo que conversa, chamado Gabriel. Cadê o Gabriel? Nem veio hoje. É o Gabriel que é falador, que é conversador, que tem uma conversa boa. Certo? O outro é guerreiro, é de luta, de combate. É o que vai aprisionar Satanás. Miguel. Mas Gabriel está indo. Eu estou te avisando aqui, nós estamos conversando, mas eu quero te dizer o que vai acontecer. Daniel estava vivo, então ainda estava muito longe de começar o domínio grego, porque olha, de 535 a morte, até chegar a 331, dá mais de 200 anos, uma distância muito grande. Daniel não teve contato com nada da Grécia, nesse aspecto. No entanto, o que nós vemos? Cumprindo-se a palavra de Deus, fazendo com que a Grécia domine. Como é que a gente entende isso? Porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. Quando você lê Efésios capítulo 6, versículo 12, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer, tá? Se tiver difícil de entender, a gente volta, porque esse assunto aqui, ele é apaixonante, viu? Ele é um assunto que fala de coisas bem profundas e fala da mistura da profecia com o mundo espiritual, com o que Deus está fazendo, viu? É apaixonante. Depois você convida alguém para assistir esse vídeo, os outros, para entender essas coisas, não por causa de quem está falando, mas por causa daquele que enviou para falar, que é Deus, tá certo? Então, quando você vai para Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas. A gente briga contra os seres humanos, né? Mas ele já deixou claro. Quem perturba o juízo da gente, quem faz a confusão, são espíritos malignos. Tem uma carrada grande, tá? Tem uns que é como mosquito.
Você sabe o que é um mosquito? Fazendo aquela zoadinha no seu ouvido. Tem espírito maligno só para isso, só para perturbar. Você nem consegue dormir com tanta raiva com aquela zoada, né? A zoada é até bonitinha, mas a gente acaba não gostando dela, né? Porque sabe que vem uma picada atrás daquela zoada. Vem um estrago, né? E agora vem uma chikungunya, né? Né, irmão Pires? Então, mas, ele está dizendo assim, mas contra os poderes, olha, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Os dominadores deste mundo de trevas é um reino espiritual, tá? A dimensão de Deus é a mesma dimensão de Satanás, viu? Eles estão na mesma dimensão que a gente não está. A gente percebe quando o nosso nível de relacionamento com o mundo espiritual cresce. Quanto mais carnal a gente é, menos a gente tem percepção do mundo espiritual, do que está acontecendo. Quanto menos carnal, mais a gente percebe a presença até dos espíritos, porque estão nessa dimensão que não é a mesma dimensão que a gente. Então ele fala, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma frasezinha que o pessoal fala, que eu achei muito legal, eu acho bonito, já ouvi vários pregadores falando, que diz assim, né? Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, né? Você sai do mundo. Certo? Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você sai do mundo. Quando você se santifica, o mundo sai de você. É uma frase, é um trocadilho assim bem interessante, mas é uma grande verdade. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente vai deixando as coisas do mundo. Porque essa história de dizer que o mundo não está na gente, não é verdade. A falta de fé, a dúvida, a incerteza, o medo, a pressão alta, não dormir, tudo é coisas do mundo. Porque a gente só olha para a coisa do mundo, é violência, homicídio, adultério, prostituição, as coisas mais terríveis que a gente, mas tem aquelas que a gente convive o dia a dia, que também faz parte do mundo, tá? Que são essas coisinhas, a falta de fé, né? O medo, não estou falando no medo da sobrevivência não, é o medo de tudo, o medo de sair de casa, isso são coisas tão mundanas também, certo? Por isso ele está dizendo assim, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí está lotado de espírito maligno, viu? Aí tem gente que eu não ando mais de avião, porque diz que é onde está o... Disse que não quer mais andar de avião não, só quer andar de foguete que está acima das regiões celestiais, né? Aí do Elon Musk, né? Elon Musk, só que agora é foguete, né? Lá por cima. Mas não é esse mundo, não é o céu aqui não, é a dimensão. É uma região que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas pode estar bem aqui no nosso meio, né? Quando a gente lê as 7 cartas da Ásia, a gente percebe que há uma atuação dele que fica bem no meio, assim, o covil, né? Em uma das igrejas. Então Daniel 11, de 1 a 4, diz assim, sendo que o primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Aí ele vai querer se meter com a Grécia, que está lá no canto dela. Aí vai se dar mal, né? Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Quando a gente fala de Grécia e fala
de um imperador, de um rei da Grécia. De quem é que a gente se lembra? História. O grande Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, novinho, mas era um cidadão muito carismático, guerreiro, estrategista, estadista, e morreu cedo, morreu com 32 anos. E se cumpre também a Bíblia na vida de Alexandre. Daniel não estava lá e já sabia que Alexandre ia morrer sem deixar filhos. Está na Bíblia. Leiamos. Então surgirá um guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Depois que ele surgir, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, porque ele morreu sem ter deixado filhos. Quem assume, se você for recorrer na história, você pode dar um Google aí, pode dar alguma coisa assim de busca, você vai perceber que quem assume a Grécia, depois de Alexandre, são os 4 generais dele. Aí eles continuam, mas aí o reino perde força, porque perde a unicidade. Tá? Mas a Bíblia já disse isso, a Bíblia já previu isso, certo? Então, daquele que surgir, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. São os 4 generais de Alexandre o Grande. Não passará para os seus descendentes. E o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e dado aos outros. Aí sabe o que acontece? Esse império grego, que ele fez uma grande revolução, o período de Alexandre o Grande foi pequeno, mas do helenismo e de todas aquelas regiões que ele dominou até o Egito, viu? Ele sai lá da Europa, vem passando pelo Oriente e vai até o Egito, dominar por lá. Então, esse domínio grego fez com que a língua grega fosse difundida, as crenças gregas, e as crenças gregas, eu não vou entrar nesse detalhe, influenciaram até o Evangelho de João, mas eu não vou falar sobre isso. É só para deixar a curiosidade. Tá? Então, estamos chegando ao final. Eu só queria dizer para você, nesses minutos, eu tenho 2 minutos só, porque o James me pediu ali 2 minutos, então eu tenho mais 2 minutos, viu? E começamos 2 minutos atrasado, foi? Saindo o período da Grécia, entra o período do ferro, que é o período romano. Tá? Agora, Daniel morre aqui, no período romano, Jesus nasce, só para você guardar, viu? Jesus nasce, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus ascende e Jesus vai voltar. Certo? Então fica para a próxima agora, próxima quarta-feira. Aí eu queria motivar vocês, às vezes cansa, né? Tem gente que foi reprovada em história, aí quando a gente fala que tem história, não quer participar. É bom que a gente vai quebrar essa cadeia. O Edis é professor de história hoje, né? Então, essas coisas aqui são muito boas para poder a gente quebrar esse medo essa repulsa à história, né? A história é vida, né? A gente pensar em história, viver história, e hoje mais do que nunca, ok? Então, eu agradeço a participação de todos. Se você não quis deixar nenhuma pergunta, não chegou nenhuma pergunta para mim, mas eu estou vendo aqui algumas pessoas colocando algumas coisas, né, no chat, né?
Mas eu quero que vocês coloquem bastante coisa aí no chatzinho, convide outras pessoas. Vocês podem, aí se você não se inscreveu no canal, escrever, convidar outras pessoas. Ajuda, tá? Ajuda-nos a divulgar a palavra de Deus. Se você for para o canal da Igreja Batista Ágape Montes, você não vai ver divulgar muitas coisas que não seja a palavra de Deus. O que a gente quer é que as pessoas escutem a palavra de Deus enquanto há tempo. Então, com isso aqui, a gente alcança hospitais, UTI, prisão. Prisão é mais difícil porque não pode ter celular, mas mesmo assim o pessoal ainda leva, né? Mas no mundo inteiro a gente pode ter pessoas ouvindo a palavra de Deus. Então vamos aproveitar. Isso aqui não vai demorar, gente. Eu estou falando, muita gente não acredita. Mas eu lhe garanto que não vai demorar essa liberdade que a gente está tendo. Ok? Vamos ficar em pé. Obrigado a todos que vieram. Tá? Da próxima vez vocês podem fazer mais perguntas, viu? Bastante perguntas, né? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Que o Teu Espírito Santo é que nos mostre, Pai. Precisamos dele o tempo todo. Nós só podemos, ó Pai, avançar e crescer se o Teu Espírito Santo for conosco, nos ajudando. Sem ele, ó Pai, estamos perdidos. Estamos destruídos. Por isso, obrigado por ele aqui nessa hora. Obrigado por ele na vida dos Teus filhos. E obrigado por esse tempo aqui que foi dedicado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.